Turma terceiro ano B. Temas: Física, quantas e cultura. Novas descobertas, ciências e tecnologias. Uma controvérsia tão antiga quanto a atual. Física dos quanta e cultura. O centro das atividades que levaram à criação da mecânica quântica estava na Alemanha. Lembremos que os principais criadores da teoria quântica eram de origem alemã: Planck, Einstein, Sommerfeld, Heisenberg, Pauli, Max Born e Jordan. A principal língua de comunicação dos resultados da física quântica era o alemão. Mesmo cientistas com outras línguas maternas publicaram em alemão. Uma pergunta interessante é saber por que essa teoria científica foi um produto eminente alemão, ou pelo menos da parte do mundo sob a influência alemã. Qual a razão do destaque científico da Alemanha na virada do século XIX para o século XX? O deslocamento da pesquisa de ponta em física para a Alemanha no início do século XX não obedeceu só a fatores estritamente científicos. Naquela época, a interação entre desenvolvimento científico e desenvolvimento industrial não era bem compreendida em diversos países. O sistema de ensino alemão tanto se beneficiava desse rápido desenvolvimento capitalista como estimulava. No final do século XIX, quando a Inglaterra ainda saboreava o status de maior potência do Ocidente, formavam-se há pouco mais de 300 profissionais nas áreas de física, matemática, engenharia e química. Na mesma época, a Alemanha, potência emergente, formava cerca de 6.000 técnicos somente na área de engenharia. Científicos da física alemã, toda uma geração se dedicou à teoria quântica. Por outro lado, de 1913 até a conclusão da teoria em 1928, tal estudo absorveu todo o vigor da nova geração de físicos, com a possível exceção daqueles que rodeavam Rutherford. Outra questão de interesse histórico sobre a qual os historiadores da ciência começam a debruçar-se é saber por que a física quântica e a interpretação da complementaridade com conceitos tão inovadores foi rapidamente aceita. Uma primeira resposta de natureza científica e tecnológica já pode ser dada e diz respeito à enorme capacidade de previsão dessa teoria, bem como à diversidade de suas aplicações, inclusive tecnológica. O historiador Paul Forman, em uma tese bastante polêmica, tem argumentado que foram algumas características do mundo intelectual alemão pós-Primeira Guerra Mundial na qual a Alemanha saiu derrotada as principais responsáveis pela criação e aceitação de uma física não determinística. A tese de Forman gerou grandes controvérsias. A insuficiência mais evidente dessa tese é que existem diversas razões estritamente científicas, inclusive anteriores e exteriores à sociedade e à época por ele analisada, que apontavam para uma teoria científica com tais características. Por que a física dos quanta despertou e continua despertando tanta atenção não só entre os físicos, mas entre o público culto em geral? Primeira resposta é que essa nova disciplina nos estava abrindo um mundo desconhecido, o mundo dos átomos e moléculas. É claro que desde os gregos se pensava nos átomos, mas agora se tratava de fazer algo além de boa filosofia. Para explicar esse verdadeiro fascínio que a física quântica passou a exercer sobre os homens, é preciso ter em conta que esse novo mundo se revelou cheio de mistérios. Conceitos novos não só no terreno estrito da física, como a quantização e a dualidade onda-partícula, mas com fortes repercussões também no terreno estrito da filosofia, a exemplo da queda do determinismo clássico e a adoção de descrições essencialmente probabilísticas. O historiador da ciência Lauren Graham, norte-americano, chegou a afirmar que os problemas filosóficos mais prementes e espinhosos colocados pela moderna teoria científica são os que guardam relação com a mecânica quântica. Essa dimensão filosófica e cultural da física dos quanta tem gerado importantes e interessantes polêmicas. Outros cientistas defenderam as aquisições conceituais da nova teoria. O físico francês Paul Langevin
foi dos mais destacados nessa perspectiva. A física foi dominada pelo prodigioso sucesso das ideias de Newton, que fundou a mecânica, e mais particularmente a mecânica celeste. No que parece, a rica discussão científica, filosófica e cultural desencadeada pela física quântica, muitos cientistas tentam mantê-la afastada de todas essas discussões, considerando-as irrelevantes para a ciência. O interesse despertado pela nova física contribuiu para um diálogo com o pensamento das antigas civilizações orientais. Novas descobertas, ciência e tecnologia. 1927 foi o ano que marcou o ápice do processo de criação da física quântica e também a elaboração de sua interpretação. Antimatéria, laser, transitor, código genético, física nuclear e microcomputadores são algumas das marcas do nosso tempo que podem ser associados ao surgimento da física quântica. O passo fundamental na direção de uma física quântica relativista foi dada logo em 1928 por Dirac, quando obteve a equação que hoje leva o seu nome. Dirac foi também um dos cientistas que tem seus nomes associados à criação das estatísticas quânticas. A grande aventura da física na década de 1930 extrapolou os horizontes que haviam sido mirados pela física quântica. A compreensão da física do núcleo exigiu muitos conceitos e ideias adicionais dos da física quântica. A física nuclear levou à descoberta de um novo tipo de força, denominada de interação nuclear ou forte. Levou também à introdução de mais partículas desconhecidas. Uma controvérsia tão antiga quanto atual. Finalizaremos nossa viagem abordando um assunto que surpreenderá a todos aqueles que veem a ciência da natureza como uma atividade incerta de polêmicas e controvérsias. Desde 1927, quando a nova mecânica quântica e a interpretação da complementariedade receberam o batismo da comunidade dos físicos, nunca ocorreu uma unanimidade entre os físicos quanto à interpretação da nova teoria científica. O mais notório e brilhante dissidente foi Albert Einstein, que nunca se sentiu confortável com o tipo de objetividade e previsibilidade presente na física quântica. Einstein e Niels Bohr polemizaram sobre o significado profundo da nova física. Desde meados da década de 1930, Einstein convenceu-se da consistência da nova teoria, mas continuou cético quanto à possibilidade de ela ser a última palavra em física.